Benedetta é aquele típico filme que é inspirado em fatos, fala muito sobre fé, religião e que grupos religiosos começam a chamar o filme de pura blasfêmia, profania e outras coisas do tipo. Mas o que será que verdadeiramente é essa história de Benedetta? É esse filme aqui, que sim, é polêmico, mas tem muita coisa interessante e muitas mensagens por trás. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Qui a proclamé cette nuit? Tu monteras vers ton fils dans la gloire. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para mais um Que Diabo de Filme é esse? Hoje sobre um tema polêmico que é religião e principalmente por um filme que vai além em várias camadas e sim, ele incomodou muita gente por aí. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também, seja membro do Refúgio Cult. Claro, se você puder e quiser e participar de lives exclusivas para os membros e deixe o seu like que é rápido e muito importante também para dar uma força para o canal. Ni la vie ni la mort ne peuvent nous séparer. Benedetta Carlini, essa foi uma freira que viveu entre os anos de 1590 e 1661 na Itália, na região da Toscana, uma cidadezinha chamada Péssia. E essa mulher iria impactar a igreja naquela época de uma maneira extremamente escandalosa e que a sua história ia ficar para a história, que ia gerar muitas discussões. E não é à toa que agora temos um filme dirigido por Paul Verhoeven, sim, o lendário diretor. Na história, baseada na história real da Benedetta, você tem ela criancinha com os pais e ela já tem essa vocação desde muito pequena, desde, 9, 10 anos de idade. Eles levam ela nesse convento lá na cidade de Péssia e aí ela é aceita, eles pagam um dote. Passa 18 anos, né? Benedetta já é ali uma freira convicta, já tá ali na função durante muito tempo, até que chega uma nova menina com uma história também complicadíssima fora do convento. Ela vai ser freira, né? Uma noviça, e que as duas acabam tendo uma relação, elas acabam se envolvendo. Essa é a premissa básica desse filme aqui. Além disso, né, a gente tem toda a questão psicológica da Benedetta. A Benedetta sempre até ali, então, vamos falar que ela conheceu a Bartolomeia com cerca de 30 anos, quando ela tinha uns 30 anos. Como ela entrou no convento ainda muito pequena, as sensações naturais, os desejos naturais do ser humano, eminentes ali, afloreceram depois que a Bartolomeia chega, né, que a Benedetta ela começa a ficar completamente perturbada, ela começa a ter visões ali com Jesus o tempo todo, ao mesmo tempo que são visões a nível divino, também conseguem ser bem bizarras, bem perturbadoras mesmo. Paul Verhoeven, né, o cara tá com 83 anos nas costas, tá aí, né, juntamente com Clint Eastwood, né, depois dos 80, os 90 ali, o Martin Scorsese também já tá velhinho, os caras tão mandando bem, dirigindo pra caramba, e esse é um dos meus top 5, talvez, filmes do Paul Verhoeven já, tá, o Benedetta. Estamos falando do cara que dirigiu primeiro Robocop, dirigiu Total Recall, né, o Vingador do Futuro, dirigiu Tropas Estelares, Instinto Selvagem, e é um cara que ele consegue dirigir várias coisas com temática diferente. Ele vai ali da ficção científica ao drama épico medieval, né, com tranquilidade. O cara tem talento e aqui ele consegue manipular as cenas de uma forma dramática. Muitas dessas cenas aqui poderiam cair na galhofa total e às vezes até elas são um pouquinho galhofas, mas é justamente porque um filme ele não precisa ser só drama e sombrio. Ele pode ter pitadas de alguma coisa, como uma situação desconfortável, inusitada e, por que não, engraçada. Né? Então, como ele manipula isso de uma maneira extremamente competente e sensível e impactante, principalmente da metade para o final,
é um mérito de direção bastante competente. C'est bête, qu'est-ce qu'elle voulait? É claro que também sem o elenco maravilhoso desse filme, as atuações são incríveis, né? A força não seria a mesma. A atriz Virginie Efira, que faz a Benedetta, entrega uma performance completamente imprevisível, completamente forte, com personalidade e emoção, né? A mulher, desde o início, desde a primeira vez que a atriz chega em tela, ela demonstra presença, chama atenção, encobre outros atores ou atrizes que estão ali, porque realmente ela se prova a protagonista daquela história, e ela não precisa ser apática ou bobinha, não, muito pelo contrário, tá? A Daphne Patakia, que faz a Bartolomé, tá muito bem também, né? A evolução do personagem dela, aquela coisa dela ser uma pessoa meio perdida ali, tentando se encontrar. A Charlotte Rampling, que faz a Madre Superiora, que tem dilemas muito importantes aqui nesse filme, com certeza a atriz passa isso, imprime isso muito bem. Mon cher Prévost, je pense que vous n'y croyez pas du tout. E não vá você pensando que é um filme único e exclusivamente sobre a relação dessas duas mulheres naquela época. Mas aí a gente também tem outras temáticas, né? Como a hipocrisia, a moral, a verdade, né? Até onde uma pessoa pode chegar por um propósito. Tava na época da peste, né? Então era um perigo constante rolando ali, o caos, como era administrado aquilo, como outras coisas eram colocadas à frente de uma situação que era muito mais problemática do que, digamos, o núcleo dessa história, sabe? Ce que j'ai vu. Ce que Sœur Benedetta a fait. E eu gosto também como o roteiro, ele não coloca, seja a sua protagonista ou as pessoas mais próximas dela ali, como, são mocinhos, tem o vilão e tem o herói ou a heroína. Não, as pessoas, elas têm várias camadas aqui. A gente não sabe, assim, na vida real, se aquela pessoa, ela tá acreditando em algo completamente irracional, quais são as intenções dela. Os fatores sobrenaturais que acontecem aqui, eles são forjados, manipulados, ou eles de fato acontecem. Si toi tu le fais, ils te détruiront. Tu seras seul. Então o filme passeia por tudo isso e de uma forma, na maioria das vezes, brilhante. Eu, por exemplo, saio um pouco do filme em alguns momentos, principalmente ali nos primeiros 30, 40 minutos, onde a Benedetta, ela tem umas visões, eu acho que essas visões, elas têm um visual ali meio exagerado, ou são cenas com uma dramaticidade teatral demais, que eu falei, nossa, será que é essa a intenção? Justamente para deixar uma coisa surreal, porque, né, fazia parte da imaginação da personagem, talvez de um delírio da personagem, mas tem umas 2 ou 3 cenas que ficaram um pouquinho esquisitinhas nesse sentido. Viens à moi! Tirando isso, é um filmaço, tá? É um filmaço forte e também consegue ser pesadinho em algumas questões aí. Acho importante e muito válido. Eu dou a nota 8.5 para Benedetta, que é um filme que, claro, religioso, mas vai muito além do religioso. Ele vai pro filosófico, ele vai pro existencial e pro nosso propósito de vida. O que a gente acredita? Né, de fato, aquilo que nos é passado ali culturalmente, cegamente, ou o que a gente vai atrás e consegue identificar com o tempo ali como certo ou errado, isso se existir certo ou errado, enfim. Inclusive, Benedetta tá estreando agora nos cinemas, tá? Se você se interessou pela história, pela temática, confere que eu acho que você vai gostar bastante. C'est parce que tu appuies trop fort. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Je vais être avec toi. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. É engraçado como no filme a Benedetta e a Bartolomé, elas ficam mais próximas, rola o primeiro
climão ali, a primeira olhada, quando elas vão ali no lugarzinho para soltar o famigerado barrão, né, a cena que beira o cômico também, né, porque a gente, quando vê esse tipo de assiste, a gente dá aquela risadinha, um negócio meio bobinho, mas ali, o odor não devia ser muito agradável, mas ali, né, elas olham uma para outra e começam, você é bonito, sei o quê. Tu es belle. Tu pourrais voir ton reflet dans mes yeux. Nisso, né, nessa evolução repentina, Benedetta começa a sentir as coisas, né, o negócio começa a pegar firme para ela e ela começa a delirar. E tudo isso a gente vê como ela reprimia os sentimentos, como ela começou a ficar em dúvida, né, como ela estava não querendo aceitar, e aí começou a ter delírios com Jesus, porque é noiva dele, porque ele surge, né, matando uns inimigos ali, até cenas relativamente violentas também, e aí ela vai olhar, não é Jesus, é como se fosse um outro cara, um impostor, e aí a gente pode pensar no decorrer do filme, né, será que aquelas coisas, entre aspas, divinas, é uma coisa de Deus, não é uma coisa de um demônio ou qualquer coisa do tipo? Je resterai avec toi. Lembrando, não precisam ser demônios culturais, demônios, o capiroto aparecendo. Não, podem ser mazelas com, por exemplo, uma doença mental. Depressão, ansiedade, ataques, não é à toa que tem um momento ali que eles dão um calmantezinho para ela ficar mais tranquila, porque ela realmente começou a ficar agressiva, etc. A Madre Superiora designa a Bartolomeia, sabendo que a Benedetta já está inclinando para o lado da Bartolomeia, ela fala assim, eu vou botar essa menina do lado da Benedetta que eu quero ver se ela vai se entregar, eu quero ver ela vai passar por essa provação. E ela não consegue, né? Com o tempo a Benedetta se entrega, aí tem vários sinais ali no meio, ela vai rolando uns estigmas, né? Aqueles sinais ali, por exemplo, nas palmas da mão, como na crucificação de Jesus. Ela faz umas previsões, ela tem umas visões ali, tem o lance também da voz dela que se altera, né? Ela fica com uma voz mais grossa, como se fosse de um homem. Conforme a Benedetta ela vai fazendo essas previsões, ela vai dando essas amostras de algo sobrenatural, de algo divino, a galera bota ela como a nova Madre Superiora, né? A antiga Madre Superiora fica lá no cantinho dela, tem a personagem da Cristina, que ela é uma freira, que é a filha da Madre Superiora, que não gosta nada de ver a Benedetta e a Bartolomeia lá, né, fazendo de tudo no quartinho delas, escondido lá. E aí, né, na tentativa da Cristina de tirar a Benedetta do poder, de tirar ela como Madre Superiora, ela começa a acusar, tá fazendo profanação, não sei o quê. E ela inventa umas histórias falando que contou isso pra mãe dela e tal. E a mãe dela, né, sabendo que era mentira dela ter contado pra ela antes, fala, não, ela não me contou nada e tal. Então ela foi acusada de mentira, que também é um pecado. E aí a gente tem uma cena que ela dá umas auto-chibatadas ali, que o negócio é tenso, meu irmão. Depois disso, a Cristina, a coitada, fica perturbada, tá passando ali simultaneamente também um cometa, né, que o pessoal tá falando, meu Deus, é um sinal divino, e aí a Cristina sobe numa capela e tibum, né, morre. A mãe dela faz um buraco ali na parede que dá no quarto da Benedetta e presencia Benedetta e Bartolomeia. E aí naquela cena que o pessoal tá fazendo um bafafá aí fora, né? Por quê? Porque a Bartolomeia dá de presente como é que eu vou falar, meu Deus, um negócio ali, né, pra Benedetta, feito de madeira, numa extremidade era como se fosse uma estátua ali da Virgem Maria e no outro é para fazer milagre, mas em outro sentido. Vocês estão entendendo? Né? E aí, a partir do momento que a ex-Madre Superiora, ela vê isso, ela já estava remoendo ali contra a Benedetta, ela viaja até Florença para denunciar a Benedetta, chegar lá nos cardeais, né, e falar,
A Madre Superiora lá tá aprontando todas, tá rolando uma festinha. Si votre regard est honnête. A antiga Madre Superior volta lá com o cardeal, com o povo da igreja, né? Chegando lá no convento, a Benedetta bateu as botas, ela morreu. Eu pesquisando a história real, diz que isso aconteceu mesmo, tipo, aconteceu no sentido deles darem ela como morta. E aí ela volta à vida, ali na hora, né? Aí o cara fica, o cardeal lá, o poderosão, fica impressionado. E aí, essa parte eu entendi como para proteger a cidade de Pérsia contra a peste, né, a Benedetta precisaria morrer, se sacrificar, etc. Porém, como eles trouxeram a peste com eles lá de Florença, sim, a galera tava doente, né? A ex-madre, tô doidinho pra falar Madre Teresa, mas não é Madre Teresa, Lucas, é Madre Superiora, tá doente. Depois o cardeal fica doente também. Exprimez cet amour à toutes vos autres sœurs de la même façon. Mas a galera da igreja só consegue, digamos, uma prova, um relato, quando eles pegam a Bartoloméia, torturam ela e, meu amigo, tem uns instrumentos ali que os bichos estão brabo, tá? E aí ela fala, não, eu tive um negócio com a Benedetta mesmo, e aí ela é expulsa, jogada pra fora do convento como uma Zé Ninguém. Benedetta, então, é levada em praça pública para ser queimada. O cardeal fala para ela, se você confessar e tal, eu tiro não vai ser fogueira, vai ser só a cordinha ali, né, morrer, mas nossa, como se fosse, enfim, se bem que queimado deve ser complicado, né, deve ser tenso. Mas aí, quando a Benedetta vai falar com o povo ali de Pérsia, né, ela assume aquela voz, o vozeirão, e fala que a galera trouxe lá a peste para dentro da cidade, né? E que eles, na verdade, estão condenando aquela cidade. E aí a galera começa a ficar eufórica, começa a atacar o povo lá da igreja, vira uma bagunça, vira um caos. Eles matam lá o cardeal, né? Que já tá doente. Depois a ex-madre superiora também, que tá doente, já vai caminhando ali diretamente pro fogo. E nessa hora a Benedetta já tinha sido colocada na fogueira, tava pegando fogo. Mas o pessoal desamarra ela ali, a Bartolomé inclusive ajuda ela, e as duas saem da cidade fugidas. 2 dias depois que Benedetta e Bartolomé já estavam ali no bem bom, fugidas, né, estavam tranquilas, Benedetta fala, não, eu preciso voltar para a cidade, eu preciso voltar para Pérsia, porque, né, eu tenho um dever, é uma missão divina, né? Deus quer que eu esteja ali para proteger aquela cidade, enfim, ela via como missão. No fim, ela deixa Bartolomé, que fica sozinha, sem roupa, no meio do mato, e Benedetta segue para Pérsia mais uma vez. E aí o filme conta pra gente que Benedetta viveu até os 70 anos de idade, mas ela viveu aprisionada num convento, né, sendo tratada como uma exilada mesmo ali. Eles falam que ela não podia nem comer na mesa, tinha que comer no chão e tal. E na história real, Benedetta, na verdade, viveu até os 71 anos de idade, realmente reclusa, tiraram ali os títulos dela, etc. E aí esse filme, ele tem uma dualidade interessante, por quê? Porque ele mostra pra gente de vez em quando que a Benedetta, ela podia estar manipulando algumas coisas, por exemplo, o machucado nela na mão, porque a Bartolomé acha um caco de vidro. Tem alguns momentos ali que dá a entender que ela pode estar fazendo aquilo nela mesma, né? Que ela não tem poder, que ela não tem, enfim, nada sobrenatural. Mas a última frase do filme fala que a cidade de Pérsia não teve a peste. Mesmo com a galera vindo, o pessoal foi queimado depois, não continuou. Então ficou livre da peste, raríssimos casos ali, porque realmente a Europa estava tomada. E aí ele traz de volta a questão divina. Afinal de contas, teria sido Benedetta, teria sido essa sua ligação divina que protegeu aquela cidade, né? Fica aí pra gente pensar.
E é muito legal a complexidade da personagem, dessa figura histórica da Benedetta. Claro que eles devem ter adaptado muita coisa pro filme, óbvio, mas eu acho que é aquela coisa, ela não é nem fraquinha, ela é uma mulher forte, uma mulher cheia de atitude e uma mulher que também tem problemas vindas de maneira cultural, vindas na hora dela, né, ter que reprimir aquilo tudo que ela virou ali uma bomba, né, relógio, né, prestes a explodir. E é aquela coisa como eu disse antes, tá? Se o amor hoje em dia de outras formas já é caçado pra caramba, imagine no século XVII. Você, o que você acha de Benedetta? O que você acha dessa história? Você já tinha ouvido falar da história real? Quais são suas opiniões sobre essa temática, sobre o que acontecia séculos atrás? Deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha mandado para vocês. Um grande abraço e até mais.